Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia a você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. Meu amado, nós estamos aí bem próximo ao nosso congresso, né? Na próxima semana. Quero agradecer ao Senhor, né? Vocês aí que fizeram a sua inscrição, que o Senhor esteja abençoando ricamente a sua vida. Nós sabemos que está vindo aí pessoal aí de Campos Gerais, mesmo que a TV Pós não alcance aí Campos Gerais, mas, né? Tem muitos amigos aí na redondeza aí de Machado, Alfenas, também Serrania. E próximo congresso, irmão, eu espero que você aí de Serrania, Machado, aí você fala, puxa vida, eu estou aqui, eu sou assim, não tenho condições. Aqui em São Paulo também uma boa parte não tem condições. Mas quando nós verdadeiramente cremos, quando nós aceitamos, quando nós nos disponibilizamos a fazer algo, Deus ele abre portas para nós. Agora, quando nós estamos indecisos, não tem como Deus agir, porque Deus não age na indecisão, né? Se Deus agisse na indecisão, nós veríamos muitas pessoas aos pés do Senhor Jesus Cristo, sendo abençoadas, sendo restauradas. Então o Senhor ele não interfere nessa área da nossa vida, a não ser que nós demos ali uma permissão para que ele possa agir. Mas graças a Deus estamos aí finalizando aí as últimas preparações aí do congresso, e vamos ter o 12º congresso do Avivamento no Hotel Fazenda aí em Poços de Caldas. Então a grande expectativa, estamos preparando, as equipes estão preparando. Nós vamos ter apresentações, vamos ter também homenagens, vamos ter o casamento comunitário, renovação de aliança entre os casais da igreja. Aí você pergunta, apóstolo, por que tem que fazer essa renovação de aliança? Quando nós lemos, por exemplo, o Velho Testamento, nós vamos ver Deus renovando a aliança com o seu povo. Nós vamos ver aí vários livros da Bíblia, Deus renovando a aliança com o seu povo, porque no decorrer do tempo, o que vai acontecendo? A tendência da pessoa é ir se acomodando, acomodando e tal, e de repente vai surgindo os problemas, vai surgindo as dificuldades, vai surgindo as barreiras, as lutas, e aí a pessoa, puxa vida, olha, eu fiz um voto, eu fiz um propósito com o Senhor, e agora, o que está acontecendo e tal. Então tudo isso levava o povo a uma renovação de aliança. Então o que é renovar uma aliança? É se colocar diante do Senhor, no altar do Senhor, e diante da situação a qual eles estavam passando, chegava ali arrependimento, renovava ali o compromisso, dependendo da situação, qual compromisso que era, renovava aquele compromisso, e a glória de Deus era derramada novamente ali naquele povo. Agora imagina um casamento, a pessoa vem ao altar, quando vai casar, faz aquele voto e tal, eu prometo ser fiel, tanto na saúde como na doença e tal, mas no decorrer do tempo vai se desgastando aquele relacionamento, e todo casado sabe disso, vai se desgastando aquele relacionamento. Então, no mundo, o que eles falam? Vamos separar, cada um vai para um canto, cada um vai para um lugar. Nós tentamos viver algum tempo com tempo e não dá certo e tal, de repente um lar ali é totalmente desfeito e destruído. E a Bíblia ensina que nós temos que ser fiel, à nossa esposa, até a morte o separe. Então, antes que aconteça essa destruição, o que nós fazemos? Nós fazemos uma renovação de aliança. Então,
Deus colocou isso no nosso coração alguns anos atrás, e nós temos a oportunidade no congresso, né, de levar os casais para essa grande renovação. Então tudo isso é muito importante, não é só uma cerimônia, né, para o começo do congresso, que nós poderíamos usar, né, outros tipos de cerimônia, nós poderíamos fazer isso, mas a família na igreja, por exemplo, o diabo, para ele destruir uma sociedade, ele vai destruindo as famílias. E hoje há um grande apelo, né, principalmente por aqueles que, infelizmente, não entendem. Vieram de uma família, vocês estão existindo, é porque vieram de uma família, e não sei como teve a estrutura daquela família, mas mesmo esses que são contra a família, vieram de uma família, porque se eles não tivessem vindo de uma família, eles não existiriam. Então há uma grande proposta do diabo para destruir as famílias, porque cada família que ele destrói, ele vai destruindo uma sociedade inteira. Então a igreja, ela trabalha ao contrário isso, nós trabalhamos ao contrário, porque aquilo que o diabo vem, né, para matar, roubar e destruir, o Senhor Jesus Cristo, ele vem para dar vida e vida em abundância. Então isso que a palavra de Deus ensina. Então nós fazemos essa renovação de aliança, aqueles casais, por exemplo, que chegam na igreja ali amaziados, né, que não tiveram compromisso, nós orientamos para que eles possam procurar aí um cartório da cidade, regularizar, né, esse ajuntamento de uma forma aí diante das autoridades do país, e depois nós fazemos aquilo diante de Deus. Então todo ano nós temos, né, 4, 5, 6, né, dependendo de cada ano, nós temos aí um grupo de casais que no decorrer do ano eles são ganhos para o Senhor Jesus Cristo, passa por aquele processo de pré-encontro, encontro, pós-encontro, escola de líder, tudo isso eles também vão sendo acompanhados por uma célula, por um líder de célula, e sendo orientado a consertar a sua vida, porque o primeiro milagre que Jesus fez não foi ressuscitando o morto, não foi curando um paralítico, mas o primeiro milagre que Jesus fez, ele realizou em um casamento. Então você vê a importância do casamento. É só verificar lá em João, no capítulo 2, onde Jesus, ele é convidado para estar em um casamento, ali ele transforma a água em vinho. E ali o vinho representava o que, por exemplo, a prosperidade da época, não o vinho alcoólico, né? Esse vinho que você, quando a gente menciona vinho, você já leva para aquele lado, né, do alcoolismo, não. Você vai encontrar na Bíblia, o vinho era uma espécie de, por exemplo, de prosperidade, tanto é que o sangue de Jesus Cristo, o símbolo, né, é do vinho, não o vinho alcoólico, mas o vinho que traz cura, que traz alegria. Então tudo isso aí nós encontramos na palavra do Senhor, e Jesus fez essa transformação ali, trazendo novamente, né, aquela prosperidade. Imagina, no meio do casamento, todo mundo ali festejando, né, todo mundo alegre, e de repente acaba o vinho, que era alegria, simbolizava ali a prosperidade daquela situação a qual eles estavam vivendo. E o Senhor transforma a água em vinho, volta ali a alegria e volta ali a prosperidade naquela festa. Mesma coisa, nós realizamos o casamento e também o acompanhamento, né, desses casais, para que as famílias sejam cada vez mais fortes. Aonde as famílias vão ser cada vez mais fortes é dentro da casa de Deus, porque a sociedade a qual nós vivemos, ela está sendo instruída a destruir as famílias, destruir, levando ali, por exemplo, rebeldia, um espírito maligno, satânico, né, que leva, por exemplo, os pais a perder a autoridade, porque quando um pai perde a autoridade dentro do lar, ou os pais perdem a autoridade dentro do lar, essa criança, por exemplo, esse adolescente, ele vai respeitar um professor,
ele vai respeitar, por exemplo, um patrão, ele vai respeitar o superior? Claro que não, é dentro de casa que nós aprendemos todos esses princípios. Então, o propósito de Satanás é destruir as famílias, Claro que não é só no Congresso que nós focamos nisso, é praticamente isso aí, quase que dependendo da situação, é diário, né? Tem casal que precisa ser acompanhado diariamente, tem outros que precisa ser acompanhado mensalmente, mas há um acompanhamento. Então, o que é uma família? A família bem estruturada faz com que aquela sociedade seja uma sociedade bem estruturada. Quando nós vemos uma sociedade, um caos, que nós estamos vendo no dia de hoje, tem muitas pessoas que querem resolver, né, de uma forma, de outra e tal. Isso daí, irmão, quando as pessoas deixam Deus de lado, o problema não é deixar Deus de lado. A partir do momento que eu deixo Deus de lado, eu já estou me associando ao reino das trevas. E lendo a palavra de Deus e também tendo experiência no mundo espiritual, nós vemos o que está por trás de tudo isso. Então, o problema é deixar Deus de lado. Quando você, por exemplo, deixa Deus de lado, você está associando ao reino das trevas. E o reino das trevas, né, é tudo isso que nós estamos vendo aí e um pouquinho mais. Por que um pouquinho mais? Porque quanto mais o homem vai deixando, por exemplo, os princípios da palavra de Deus, será terceiro, quarto plano, ele vai também aderindo aos princípios satânicos. E nós vemos uma sociedade, infelizmente, aderindo aos princípios satânicos, né, de destruição, de desordem. Então, tudo isso nós vemos. Então, quando o mundo espiritual está mal, tudo aqui vai mal. Então, nós queremos tratar a economia, nós queremos tratar a saúde, nós queremos tratar tudo isso. Mas o que está por trás disso tudo? São problema espiritual. A palavra de Deus revela tudo isso. E no nosso país nós temos um problema espiritual muito sério, desde o seu descobrimento. Claro que existem muitas igrejas evangélicas verdadeiras, comprometidas com o reino, que lutam, que oram, que jejuam, porque lá em 2 Crônicas 7,14 diz que não é o governo que vai sarar a terra, não é o governo, não é o governo está ali, a Bíblia até ensina nós orarmos por eles. O governo simplesmente ele está ali sendo, um executivo, dependendo, um prefeito, um executivo, um governador, um executivo, um presidente executivo, ele está ali para, na realidade, obedecer, às leis, infelizmente, criadas por homens que, de repente, fazem leis aí totalmente malignas, satânicas, que vai de afronta à palavra de Deus. Então, quando nós estamos afrontando a palavra de Deus, deixando os princípios da palavra de Deus de lado, nós estamos atraindo maldições para a nossa nação. E isso daí é um problema muito sério. Por isso que você vê o nosso país, ele está aí num atoleiro. Aí você fala, o apóstolo, são homens que vão resolver isso daí? Dependendo, se tiver homens, ali no 2 Crônicas 7,14, diz que o povo que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, converter dos seus maus caminhos, jejuar, aí o Senhor ouvirá dos céus e vai sarar a sua terra. Então, ele coloca essa responsabilidade para os verdadeiros homens de Deus, a igreja que ora, que jejua, que clama, que está ali para consertar, porque cada vida que nós trazemos para a igreja, que nós levamos essas pessoas a uma libertação, aconselhamento, nós estamos ajudando a mudar a história do nosso país. Ali uma pessoa, por exemplo, que estava com o seu lar, pensando em separar, em destruir-se. Imagina, por exemplo, o preço de uma separação, não somente o preço financeiro, mas o preço emocional de uma separação. O que causa isso? São filhos totalmente traumatizados no futuro, são filhos que vão cair na sociedade com sérios problemas. Então, tudo isso daí traz um problema muito sério
para uma sociedade. E a igreja faz esse papel, a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo, pessoas comprometidas, faz esse papel de trazer, né, de restaurar aquelas pessoas. Veja bem, as pessoas que chegam na igreja, muitas vezes você vai ouvir o testemunho e muitas pessoas não dão valor ao testemunho, mas são pessoas restauradas. Aqui no nosso caso mesmo do avivamento, nós temos muitos casais, muitos homens, mulheres que foram ali ganhas para o Senhor Jesus Cristo com a vida totalmente destruída. Pessoas que não tinham ânimo nem para levantar pela manhã e fazer alguma coisa. Usuário de droga, né, álcool, cigarro, outros tipos de droga, e na realidade na vida de adultério. Então essas pessoas, elas são trabalhadas, e cada pessoa, por exemplo, que nós trabalhamos, nós estamos aí ajudando a nossa sociedade. Então, papel fundamental da igreja. Então, tudo isso nós fazemos. Claro que não é só num congresso, mas nós fazemos isso aí, né? Encontro, nós fazemos seminários, nós fazemos acampamento. Então, por quê? Porque a tendência do ser humano é ele ir, né, desfocando de Deus. Porque Satanás, ele tem essa missão de levar o ser humano, mesmo dentro da igreja, a ficar assim distante de Deus. E um homem distante de Deus, ele não tem atitude alguma, ele não tem atitude para orar para alguém, para falar de Jesus para alguém. Ele se torna um religioso, meramente religioso, e isso não traz benefício nem para ele próprio, imagina para o seio de uma igreja. Então, o propósito nosso da igreja, do avivamento para as nações, é levar cada pessoa a entender a sua função no reino. E quando nós vamos para um congresso, tudo isso é ministrado, porque ali nós reunimos, por exemplo, pessoas de várias cidades, de vários lugares. Então nós temos a oportunidade de abranger, né, mais a palavra do Senhor. Nesse congresso nós vamos estar falando sobre o profeta das nações, aquilo que Deus fez na vida de Jeremias. Então, esse é o propósito nosso. Então, uma pessoa que vai a um congresso, é muito importante a parte espiritual, o que ela vai receber, como que ela vai sair daquele congresso. Tanto é que as pessoas que mais, por exemplo, produzem na igreja, que mais dão fruto, são as pessoas que estão sempre participando, é congresso, é acampamento, porque elas estão sendo ali, né, fortalecida a cada evento desse. Aí você fala, o apóstolo, mas só no culto não tem como a pessoa. Irmãos, veja bem, a pessoa, por exemplo, ela vem ao culto. O culto geralmente tem ali o louvor, tem ali a palavra, vamos colocar 1h30. Ela fica, por exemplo, vamos dizer, infelizmente a maioria hoje, o que faz? Vai 2 vezes por semana à igreja. Durante a semana inteira, aquela pessoa é bombardeada na sua mente com tudo que é ruim, tudo que não presta. Onde está trabalhando, né? Você só vê ali piadinhas, chocarrices, um preconceito muito grande contra aquela pessoa que é do Senhor. Muitas vezes a pessoa até esconde ali, né, para não dizer que é evangélica. Ou o aluno, né, que vai para a escola, e hoje há infelizmente, né, uma grande ideologia que vai contra a palavra, né, defendendo tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que destrói família, que destrói a reputação de alguém, que destrói o caráter da pessoa. Então tudo isso está sendo, infelizmente, inserido na sociedade a qual nós estamos vivendo. Imagina essa pessoa bombardeada a semana inteirinha. Aí ela vem aos domingos para a igreja, né, um frequentador de culto de domingo. Eu não sei aonde arrumaram isso na Bíblia, eu não sei. Mas Jesus ressuscitou em um domingo. Quer dizer, mas Jesus que ressuscitou domingo, ele diz, olha, eu ressuscito no domingo, e somente aos domingos não, eu não vejo isso na palavra de Deus. Você pode consultar a sua palavra, que você não vai encontrar isso. Você vai encontrar totalmente ao contrário.
todos os dias no templo e de casa em casa. Então, se nós, por exemplo, alimentamos o nosso corpo físico todo dia e várias vezes ao dia, imagina o nosso corpo espiritual e emocional. Por isso que nós vemos uma igreja fraca, desanimada, pessoas totalmente fora do propósito e, na realidade, são ali instrumento na mão do diabo. Infelizmente, porque uma pessoa, por exemplo, que ela não está produzindo no reino de Deus, o problema não é ela não produzir no reino de Deus. Automaticamente ela está produzindo no reino das trevas, porque não existe ninguém neutro nesse mundo, não existe neutralidade no mundo espiritual, não tem como. Então tudo isso, meu amado, é muito importante as pessoas participarem, né? Talvez você não é da igreja do avivamento, mas dentro da sua igreja, a sua igreja é uma igreja séria, ali tem os seus retiros espirituais, tem os seus congressos, tem os seus seminários. Toda igreja séria, ela leva aquele discípulo a um crescimento espiritual, não simplesmente um religioso, mas um crescimento espiritual, e isso traz um resultado muito grande, né? Primeiramente na vida daquele que participa, segundo para a igreja, porque todos nós, o que traz, por exemplo, vida na igreja, é aquele discípulo que trabalha, que luta, aquilo ali traz vida. Quando nós vemos uma pessoa, por exemplo, envolvida na obra, mesmo quando nós estamos na obra, aquilo ali nos chama atenção, nos faz com que nós, por exemplo, possamos fazer ainda mais. É isso que traz o vigor na igreja, a importância disso. Então, congresso, acampamento é imperdível, meu amado. Todos nós deveríamos participar. Mas isso não é gastar dinheiro, isso é um investimento muito grande na nossa vida. Gastar dinheiro nessas bobagens, né? De repente a pessoa compra alguma coisa, mas não sei por que eu comprei isso. E um negócio caro, que dali um pouquinho a pessoa nem vai usar e, né, sei lá, e usa a primeira vez, aquilo ali já é destruído. Isso é um investimento muito grande na nossa vida espiritual. Tá bom? Você vai acompanhar alguma chamada da nossa igreja e logo em seguida nós retornaremos aqui. Eu quero orar por você, em nome de Jesus, para que o Senhor possa despertar na sua vida para um crescimento espiritual. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Vem aí o evento mais esperado do ano. 12º Congresso do Avivamento. Nos dias 10, 11 e 12 de agosto. Local: Hotel Fazenda Poços de Caldas, com uma completa estrutura de lazer e entretenimento, oferecendo a você o mais completo padrão de qualidade e conforto. E uma tradicional culinária mineira. Apartamentos completos que trarão a você o máximo conforto que você merece. Não fique de fora! 12º Congresso do Avivamento. Preletores: Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Louvor:
com o Ministério Avivamento para as Nações, reunindo vozes de todas as idades. E mais, casamento coletivo, renovação de aliança e atos proféticos. Venha fazer parte deste grande congresso, você e toda a sua família. E atenção você de todas as igrejas filiais, faça hoje mesmo a sua inscrição. Para mais informações, acesse facebook.com/Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. 12º Congresso do Avivamento. Mais uma realização do Ministério Avivamento para as Nações e Projeto Resgatando Crianças para Jesus. Um lugar de avivamento. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você o Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa Web Rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a Palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. Glórias a Deus. Meu amado, eu não sei como está a sua vida. Talvez você fale, olha, eu estou assim fraco espiritualmente. Mas por que nós estamos fracos espiritualmente? Nós estamos sendo alimentados de quê? De quê? Foi aquilo que nós pregamos hoje, né? Porque a pessoa, quando ela se envolve na obra de Deus, está aí dando fruto, ela também vai se envolver mais, vai se preparar mais, vai orar mais, vai jejuar mais, vai ler mais a palavra de Deus. E o primeiro a ser beneficiado é a pessoa. É a pessoa. Então tudo isso daí traz um crescimento espiritual. A fé aumenta. A fé aumentando, nós vamos chegando a níveis maiores. É isso que Deus quer de nós, a níveis maiores. Isso é importante na nossa vida. Por quê? Por que um salmista diz, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo? Será que simplesmente é ali uma repetição de palavras, é algo da emoção? Não, ali é uma situação a qual nós vemos que aquela pessoa tem uma maturidade espiritual, tem uma vida com o Senhor, passou por vários momentos difíceis. Tanto é que pode chegar e dizer, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Tá bom, meu amado? É isso que nós queremos. Tá? No próximo programa nós vamos continuar falando desse investimento na nossa vida espiritual, porque aquilo que é eterno, a importância disso na nossa vida, tá bom? Quero orar por você. Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai amado e glorioso, te louvamos, Senhor, porque nós temos o privilégio, meu Pai, nada nos impede, nada pode segurar, Senhor Deus querido, quando nós tomamos uma decisão, porque quando nós tomamos uma decisão, portas são abertas, ó Pai, porque Tu não ages num coração dividido, mas quando nós tomamos uma decisão, quando nós queremos crescer espiritualmente, quando nós queremos investir, Tu abre portas, Senhor, Tu dá condições para nos chegar a níveis maiores, ó Pai.
E nós oramos para essas vidas, para que decisões importantes sejam tomadas com relação ao teu reino, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão.